Olá, eu sou Gabriel Carvalho, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES Campus Piuma, e aqui vou apresentar o capítulo sobre parasitismo em peixes, eumintos parasitos e os riscos potenciais. Os parasitos de peixe abrangem uma grande fonte de pesquisa, tanto do ponto de vista da sua importância biológica e ecológica, quanto do ponto de vista da importância econômica desses agentes. O pescado pode ser um veículo de transmissão de organismos patogênicos para os consumidores, principalmente organismos eumínticos, sendo que a identificação de espécies de peixes alvo de parasitos é um dos pontos críticos de controle fundamentado cientificamente. Os principais grupos de parasitos de peixes de ocorrência no Brasil são os eumintos monogenéticos, digenéticos, cestoides, nematóides, os acantocéfalos e os anelídeos irudíneos. Nesta revisão, iremos apresentar a diversidade parasitária no pescado com alguns exemplos de indivíduos pertencentes ao filo Annelida, a classe irudina, ao filo Acantocéfala, ao filo Plateumintes, nas três classes, monógena, digênia e cestoda, e do filo Nematoda. No filo Annelida, a classe irudina é representada pelas sanguessugas, que são indivíduos que possuem o corpo dividido em anéis e a estrutura de ventosa que lhes permite a fixação. As sanguessugas são ectoparasitas de peixes e são importantes por agirem como vetores de outros patógenos causadores de outras doenças infecciosas. As sanguessugas podem acometer peixes de cultivo em água doce e também há espécies que acometem os peixes marinhos. O filacantocéfala ele é composto por indivíduos que possuem estruturas anatômicas peculiares e únicas, como, por exemplo, a probóscide retrátil, composta por diversos espinhos em formatos de ganchos que promove uma forte adesão e fixação destes organismos na mucosa intestinal dos peixes que estão parasitando. Essa fixação da probóscide na mucosa intestinal causa sérios processos inflamatórios, podendo ocorrer também ruptura das alças intestinais, causando peritonite nos peixes que são parasitados. A classe monógena do filo Plateumintes, ela é caracterizada por serem indivíduos que possuem pequenas estruturas de fixação com formatos que se assemelham a microdedos, por isso o nome dáctilos, dos grupos girodactilídeos e dactilídeos, como observado na fotomicroscopia eletrônica de varredura na imagem à esquerda. Esses organismos são muito pequenos e parasitam principalmente os arcos branquiais e a superfície branquial, sendo que eles também podem ocorrer parasitando outros locais, outros sítios anatômicos da superfície corpórea dos peixes. A classe monógena também tem como característica possuir somente um tipo de hospedeiro definitivo. A classe digênia do filo Plateumintes possui este nome por possuir duas ventosas que auxiliam na fixação nos tecidos do hospedeiro. Os parasitos digenéticos eles são importantes do ponto de vista zoonótico, pois podem causar problemas de saúde pública. Estes parasitos digenéticos eles possuem um ciclo que envolve dois tipos de organismos vertebrados, o peixe e uma ave ou um mamífero, e um organismo invertebrado, geralmente um molusco gastrópoda. Esses parasitos da classe Digênia, eles possuem na fase larval a fase de miracídio e também a fase de cercária. No peixe, geralmente é observado a fase larval e essa fase larval mais marcante é a fase de metacercária, observada no globo ocular dos peixes. Por isso, vulgarmente, eles são chamados de parasitos do olho do peixe. E os indivíduos adultos estão naqueles que vão ingerir o peixe, como no caso as aves. A classe Cestoda do filo Plateumintes é muito conhecida por ser a classe que tem os organismos que possuem o corpo com formato de fita, os vermes fita, ou vulgarmente conhecidos como tênias. O ciclo de vida dos cestódeos é relativamente complexo, pois pode envolver vários hospedeiros intermediários e mais de um tipo de hospedeiro definitivo, sendo que os peixes geralmente servem tanto como hospedeiros finais ou como hospedeiros intermediários.
e algumas das espécies de cestodas de peixes são zoonóticas, causando problemas de parasitismo em humano, como o caso do Diphyllobothrium. O filonematoda compreende o maior grupo de parasitos eumínticos de peixes, sendo que os nematóides podem ter uma relação de pouca patogenicidade nos peixes. Entretanto, algumas espécies colocam em risco a vida dos peixes e também possuem caráter zoonótico. O registro do parasitismo em pescado e a comprovação da ocorrência de zoonose em humanos é importante para subsidiar ações de fiscalização e inspeção do pescado. Com relação aos nematóides, destaca-se o Anisakis simplex, que é comumente conhecido como verme do arenque ou verme do bacalhau, e este já tem registro em peixes da costa brasileira, como o congo rosa. Com relação aos plateumintos, o destaque está para a classe cestoda, sendo que as espécies zoonóticas de maior importância são do gênero Diphyllobothrium. O Diphyllobothrium latum ocorre em salmões de água doce e o Diphyllobothrium pacifico em salmões de água salgada. E a ocorrência de parasitismo por Diphyllobothrium em humanos está relacionada ao consumo da carne crua de salmão, como no formato de sushi. Existem várias recomendações dos programas de vigilância sanitária com relação ao binômio tempo e temperatura de estocagem que esses peixes devem passar, que o pescado deve ser congelado para então inativar as larvas desses parasitos, diminuindo assim o risco ou zerando a ocorrência de surtos para os humanos que consomem esse tipo de produto. A prevenção continua sendo a melhor ferramenta para se prevenir e evitar infecções parasitárias. O controle dos parasitos de potencial zoonótico começa com uma fiscalização efetiva dos serviços de vigilância municipal e de inspeção federal que atuam nas indústrias, entrepostos e estabelecimentos que comercializam o pescado. É importante ressaltar que se faz necessário incentivos a programas de orientação sobre os parasitos de ocorrência no pescado, buscando então informar aqueles que trabalham na cadeia produtiva sobre a ocorrência e o risco que esses parasitos representam para quem os manipulam e também para os consumidores do produto final. Agradeço ao Instituto Federal do Espírito Santo, IFES Campus Piuma, onde desenvolvemos as nossas atividades de ensino e de pesquisa. Agradeço também à organização do Congresso de Engenharia de Aquicultura 2020, CEMAC, e agradeço também à Rede Parasitologia Online, da qual faço parte. Muito obrigado a todos.